Fala, nação rubro-negra! Flaudisquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas análises sobre o que aconteceu no Maracanã nesta quarta-feira. O Flamengo que acabou perdendo o jogo para o time do Fluminense por 2-1 e perdeu a oportunidade de aumentar um pouco mais a vantagem sobre o time do Palmeiras. Não tem nada perdido, é lógico. Não poderia ter acontecido a derrota como aconteceu no Maracanã, mas o Flamengo ainda continua sendo o favorito a ganhar o título brasileiro, porque o Palmeiras depende de tropeço do Flamengo. O Flamengo já não depende de tropeço de ninguém, depende das suas próprias forças. Então, lógico que faltam 4 rodadas para terminar o Brasileirão e o Flamengo vai ter que ligar o alerta se quiser realmente chegar a esse título brasileiro. Vamos aqui acompanhar o que eles falaram, inclusive pontuaram alguns culpados aí por essa derrota do Flamengo para o Fluminense. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Ai, você quer que a gente faça conta ainda, né? É duro o campeonato. É difícil, eu não gosto. Difícil. Duro para todo mundo, Ainda, a gente ainda vai ver, falei isso na semana passada. A gente ainda vai ver Palmeiras e Flamengo perdendo ponto nessas 4 últimas rodadas. Com certeza. Eu também acho. Até porque tem uma Libertadores no meio, né? E aí, uma coisa que a gente se pergunta muito é, exatamente por essa reta final de Campeonato Brasileiro, tudo bem que tem a data FIFA no meio, os times estavam incompletos, mas tem a parte física também, né? Você tem que manter uma rotação muito alta, você tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e tem mais 2 rodadas do Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E depois mais 2. Como é que faz? Tem que trabalhar nisso. Isso já está dentro do que eles planejaram, né? Está muito dentro daquilo que foi planejado, tanto num time quanto no outro. Então, é entender o que eles têm de material humano para usar. Material humano, tá aí. Você deu um gancho. O ano inteiro a gente falou da diferença de elenco de Palmeiras e Flamengo com relação aos demais. A gente acabou de fazer uma comparação com o Cruzeiro. O Cruzeiro tem dificuldade em fazer até alterações no time, porque não vê a mesma qualidade nos jogadores que estão no banco. E aí, Flamengo e Palmeiras, obviamente, têm um investimento maior, tem um banco mais robusto. Mas durante a data FIFA, e ontem, no jogo do Flamengo, por exemplo, isso foi muito debatido, erro de planejamento de elenco. No momento crucial, você precisou puxar um menino da base para jogar na zaga, então o elenco não foi tão bem montado assim. Então, até dentro do elenco, que a gente está sempre elogiando o Flamengo, coube uma crítica, né? Está cabendo essa crítica nesse momento de reta final, que você tem aí na frente Libertadores e tem reta final de Campeonato Brasileiro. Então, obviamente, quando se perde numa reta final e dá alguns... fica muito claro, assim, né? Quando o Flamengo usa um menino de 18 anos na zaga, aí começam essas, planejou errado, deveria ter contratado mais um zagueiro, por que contratou mais um ponto esquerda se tinha 3 no elenco? Aí os 3 que estavam jogando não resolviam, se não contrata e contrata outro e também não dá para jogar. São coisas muito pontuais. Mas o que eu penso diferente é que poderia ter tido uma outra solução e não usar o menino ontem. Mas isso acho que a gente... Não sei se já vai entrar no... Não, já estamos aqui, ó. No Fla-Flu? Já estamos aqui, mas o destaque do jogo é o 100% no Maracanã do Fluminense de Zubeldia. Né? Fazendo mais uma vítima, dessa vez num clássico aí contra o Flamengo, buscando o título do Campeonato Brasileiro. Então o destaque do telão é no Flu-Fla, só que começando com esse ponto de vista do Flamengo, né? Porque ontem... eu acho que o Danilo poderia ter iniciado o jogo, eu acho que se Mas como é que faz? Outra solução. Você teria que tirar ele depois. Então, o menino já tinha ido mal contra o Sport. Eu acho que esse o gol do Sport sai numa falha dele, do lado dele. Direito ali, Emerson Royal com o João Vitor, né? O João Vitor. Do lado direito da zaga do Flamengo. E ele fez certo em usar o João Vitor contra o Sport, porque era um jogo mais acessível para o Flamengo, que ele poderia arriscar um pouquinho mais e até botar o moleque para sentir como ele ia se comportar. E ele não deu uma resposta muito interessante. E com certeza ele pensou nisso. Olha, eu preciso dar cancha para esse menino, porque no jogo que eu vou precisar mais... Sim, eu preciso ver como é que ele vai se comportar. Ele tem que ser testado, claro. Portanto, o João Vitor não é um erro de planejamento.
Quem está falando isso, eu acho que está equivocado, porque... Não, o que eles falam não é o erro de planejamento do João Vitor. O erro de planejamento é não ter outra opção. A crítica em geral, que eu também não concordo. É justo isso que está errado, é justo isso que eu estou criticando. Porque um elenco como o do Flamengo, se o Flamengo fala que faz craques em casa, se o Flamengo tem a base que tem, se o Flamengo investe... Campeão da Libertadores e do Mundial. Você precisa ter jogadores jovens dentro do elenco, em alguns momentos você vai usar. Pode ser um erro de avaliação do Felipe, e aí só... Pro jogo, pontual. Pro jogo, pontual. Mas do momento de colocar. Mas não é de planejamento, não é de planejamento. O Flamengo tem que ter esses jogadores jovens dentro do elenco, que em algum momento você vai usar esses jogadores jovens, eles precisam estar ali. De planejamento não é. Mas o jogo contra o Sport foi o primeiro jogo dele. É um erro de escolha técnica. Aí o Felipe Luiz tem que ser criticado porque ele achou o que parecia ser uma solução e isso não deu certo. Se não deu certo, é um erro de avaliação dele. Né? Se dentro de campo as coisas não foram do jeito que ele imaginava e talvez o menino não tivesse tão preparado para isso, é ele. Tem hora que o treinador precisa assumir que as escolhas dele não deram certo. Não que o planejamento esteja errado, não está errado. Você tem que ter um menino ali. Se você vai usar ou não, aí é o treinador. É aí que a gente começa a discussão. Ele foi questionado sobre isso na coletiva, ele até deu uma respirada e falou, mas... Ele falou que pensou em outras alternativas e que tinha certeza que aquela seria a melhor. Eu vejo diferente. Eu acho que ele tinha outras alternativas, principalmente pelo que aconteceu no jogo do Sport. O menino não teve uma boa atuação. E ali ele poderia não ter uma boa atuação, que o Flamengo teria condições de ganhar o jogo. Um jogo mais equilibrado, mais duro, mais tenso, um clássico, 70 mil pessoas no Maracanã. Ele vindo de um jogo que ele não teve uma atuação tão boa, o moleque já ia entrar cobrado, né? Já ia entrar nervoso no jogo. E aí as outras soluções que ele poderia ter, ele não cita as soluções, porque ele fala, eu testei algumas coisas, eu fiz Olha o segundo gol e vocês podem aí, ter certeza que... esse é o gol do Serna, né? É o segundo, né? Ele atrasa um pouquinho mais aí forte, tá mas aí é conta pra do mim... Rossi também, pra mim a conta é do Rossi. Porque ele dominou, já tinha a bola dominada. Podia ter até deixado a bola sair. Eu dava um chutão pra frente na primeira chance que ele teve. Ele dominou, a bola já tá dominada, olha aí, ó, dominou. Aí com a perna esquerda ele foi displicente. Exato. Aí ele displicente errou. Eu acho até cruel botar essa na conta do João Vitor, claro que ele errou também. Não foi um passe açucarado, bem longe disso. Só que assim, essa questão do João Vitor e dos garotos, né, dos meninos nesse elenco do Flamengo, é que o Flamengo, por muito mérito, monta times muito competitivos, monta times em altíssimo nível. E aí, quando você se vê numa situação que você não tem determinados jogadores, é o caso, o Léo Ortiz está fora, o Danilo chegando de viagem com a seleção brasileira, né, depois da data FIFA, após jogo da seleção brasileira. Em momento algum, né, poucos foram os momentos que o João Vitor teve nesse Campeonato Brasileiro para se firmar como uma alternativa real à posição. Ele é uma alternativa, sim. Agora, ele fica naquele fio da navalha. Por quê? Ele vai, na base, muito superior ao resto. Vai pro profissional. Chega no profissional, é diferente. Precisa de desenvolvimento. É diferente. Precisa de um tempo, né? E é natural que seja diferente. Agora, se você está competindo em tão alto nível, você se vê numa situação de talvez não dar tanta minutagem para um jogador que não está pronto. Porque é natural, acho que quando você fala de futebol de base, existe a discussão. A base é para ganhar título ou é para revelar jogador? Né? A do Flamengo ganha títulos, a gente sabe disso. Agora, quantos jogadores da base do Flamengo tem tido espaço junto com esse elenco tão qualificado? O elenco é muito bom, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, é muito importante você fazer essa integração, porque senão você vai ver esses jovens jogadores não tendo minutagem dentro do Flamengo, né, são criados dentro do ninho, e aí quando chega na hora do profissional eles olham que o sarrafo é muito alto, e realmente é muito alto. Esse é o ponto. E é um mérito do Flamengo ter esse sarrafo tão alto. Por quê? Porque tem grana para investir em altos salários, em grandes contratações. E aí ali ele não tem espaço. O que ele faz? Ele pode ser vendido, ele pode ser emprestado, ou eventualmente ele pode entrar nessas situações muito pontuais, porque um elenco robusto, ele normalmente não te dá, né, você não tem tanta margem para colocar essa molecada. Por quê? Porque você troca um 6 por meia dúzia e o nível continua muito alto. Ô, Bela, o Felipe fala na entrevista coletiva, ele falou, não, eu dei alguns minutos. Aí ele cita, não, na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, lá no início do ano, né? É isso. Ou o hiato. Que se então, é importante dar esses minutos, com toda certeza é importante você dar esses minutos. Mas a gente está falando de um Campeonato Brasileiro que está pegando fogo. Um clássico, um jogo contra o Sport que o Flamengo
sofreu em algum momento da partida. Goleou, o Sport tem 2 a menos. Tem uma pressão totalmente diferente de você colocar numa reta final de campeonato brasileiro. O grande ponto é ter colocado o menino nesse jogo pela resposta que ele deu no jogo do Sport. Se ele vai bem, ok. O Felipe estava certo. Não, ele me respondeu, ele me deu uma resposta boa contra o Sport. Ele está confiante, foi muito bem, vou repetir ele. Ele não foi bem contra o Sport. Então segura o menino e ele tinha alternativas. E aí esse ponto que a gente pode discutir. Eu acho que o Danilo, eles nem contavam com o Danilo. Olha só. O Danilo chegou 6 e pouco da tarde. Mas ele jogou meio tempo, né? Jogou meio tempo. Então, teoricamente, ele poderia jogar meio tempo os primeiros. Mas tudo bem, vamos tirar o Danilo. O Alexandre... vai jogar com... O Alexandre já jogou de zagueiro, não já, Lino? Sim. Vai jogar com 2 jogadores canhotos? Com o próprio Danilo. Mas você tem um jogador super experiente. Um jogador que é bola de segurança. Por mais que ele seja canhoto e poderia jogar com o Léo Pereira. Outra alternativa, Pulgar. Já jogou de zagueiro? Já. Puxa ele para zagueiro. Outro super experiente, bola de segurança. Você tem o Jorginho, que estava no banco. Você tem o Everton Araújo, que estava no banco, que é um menino, mas que já tem rodagem, já jogou clássico, já foi titular em grandes jogos. Então, talvez nem entrasse, justamente porque tá... Então, mas eu tô dando aqui alternativas que seriam melhores. Mas aí a gente... Então, se não tivesse a final da Libertadores também, eu acho que talvez as alternativas fossem diferentes. Porque você, por exemplo, o próprio Jorginho, o ideal seria você conseguir... Mas a gente tá falando de 10 dias ainda, tá? De final da Libertadores. Mas imagina se ele machuca de novo. Você correu um risco, né? Mas eu falei do Everton Araújo. Se você traz o Pulgar, você pode botar o Everton Araújo, que é novo, mas é um moleque que já tem experiência, que já foi testado nesses grandes jogos. Isso, que não já esteve nessas situações. E do outro lado teve um time que soube ler isso muito bem. Perfeito. Será que é tão difícil a gente admitir que não existe o certo ou errado antes de um jogo? O treinador tem que tomar decisão. Ele tomou conta dele. Entendeu? O Felipe precisa assinar certos erros também. E esse erro não deu certo o menino errou, foi decisivo ontem. Acho que a atrasada de bola dele ali mata o Rossi, ele tem muita participação naquele lance, né? Você fala no outro. Então, tudo que aconteceu dentro de campo ontem tem a assinatura do Felipe. O Flamengo perdeu ontem a oportunidade de encaminhar um título. Né? E o resto é competência do Fluminense, que usou isso muito bem. Muito bem. Primeiro tempo do ponto de vista do Fluminense é muito mais valioso do que os erros do Flamengo. O Fluminense jogou muita bola ontem. Primeiro tempo principalmente, né? Foi o primeiro tempo que tinha margem para fazer 3, 4 gols. O Canóbio tem uma oportunidade no começo do primeiro tempo. Mostrou já aí. Exato. E na sequência o Martinelli tem um chute de frente que ele acaba isolando a bola. E o Fluminense teve relativa facilidade, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo foi mais duro, acho que o Fluminense acabou recuando bastante. A saída desse aí, do Acosta, faz com que o time do Fluminense mude muito. Hoje o Acosta é um jogador essencial nessa equipe, mas o primeiro tempo do Fluminense foi muito bom, muito bom. Talvez o melhor primeiro tempo, né, o melhor tempo aí da equipe desde que o Zubeldia assumiu o comando do Tricolor. Que golaço da Costa e que primeiro tempo. Segundo tempo, baixou um pouco, acho que a questão física tem que entrar na conta também. O Fluminense parecia estar mais descansado, até para fazer essa pressão alta, até para dificultar a saída de bola do Flamengo, até justamente para dificultar o pensamento, né? Essa corrida que o Serna dá parecia um lance relativamente perdido, mas o Serna vai, faz a pressão no Rossi, que se enrola ali e resta ao colombiano empurrar para o fundo da rede. Mas foi um primeiro tempo muito bom do Fluminense, e aí construindo essa vitória, né, essa vantagem ainda na primeira etapa, você tem um segundo tempo um pouco mais tranquilo, apesar do Fluminense ter chamado muito o Flamengo para o seu campo. Mas era o que restava, né? Naquele momento do jogo ali, com o placar encaminhado. Esse lance aí eu acho divertidíssimo de discutir. Já ouvi tanta coisa. Vou antecipar minha manchete. Eu não acho isso pênalti. Mas depois a gente fala, porque tem crônica do jogo ainda pra gente fechar. A gente vai mostrar. Central do Apito também votou não. Também não achou foi divulgado o áudio do VAR também, né? Falando sobre o recolhimento da perna e tudo mais. A gente vai mostrar daqui a pouquinho o áudio do VAR. E esse foi o pênalti do René ali, bola batendo no braço. Né? Depois de uma baita defesa do Fábio. Aí foi pênalti. Aí é uma questão objetiva. Bateu ou não bateu no braço? Bateu no braço? Ok. Bota no pingo e a gente discute que cartão vai dar depois. Foi aplicado o cartão amarelo na sequência, né? Essa não tem nem discussão, né? Não. Fora isso, que o Zubeldia está conseguindo fazer com o Fluminense de novo, né? O Zubeldia que desiste
do São Paulo, né? Ele não chegou a ser demitido, ele entrou num acordo com o São Paulo, ele falou, olha, não está dando certo aqui. Quase foi parar no Internacional. Tava tudo certo, inclusive ele ficou bastante magoado quando o Internacional opta pela família Dias, porque já tinha alinhado um acordo com ele, mas ele tinha, se não me engano, eu não lembro qual era a seleção que estava atrás dele, se era do Peru, se era do Equador, tinha alguma proposta de seleção, e aí ele tinha alinhado tudo com o Internacional e falou assim, olha, eu preciso, né, dar uma resposta ali, mas, ó, tá tudo certo, tá? Eu aceito, mas me dá 2 dias só para eu acertar minha questão lá. E aí teve uma preferência, não, a gente precisa de alguém que venha chacoalhar o elenco, a gente acha que a família Dias é melhor. E aí o Internacional opta por contratar. Essa informação mesmo, foi ele que não foi o Internacional que não quis o Zubeldia? Foi o Internacional que não quis o Zubeldia. Isso é informação. Eles optam no último segundo. Não quis essa esperar 2 dias, né? Achou que de repente ele não estava dando prioridade. Não quis, né? Não quis. Ele fez uma entrevista boa, alinhou. No final das contas, tinha gente que preferia eu falo a família Dias porque é o Ramon e o Emiliano, né? Uhum. Eles acreditavam que essa dupla seria mais adequada para sacudir o vestiário, tem mais experiência nesse sentido. E aí vem pela experiência do Ramon e do Emiliano no próprio Corinthians, no próprio Vasco da Gama, campanhas de recuperação. Eles acreditavam que era o que o Internacional precisava, né? E aí o Zubeldia ficou quietinho, ficou meio chateado, mas o Zubeldia queria trabalhar no Brasil. E aí aparece a proposta do Fluminense. E aí quando eu perguntei pro pessoal do Fluminense, mas o que levou vocês a contratarem o Zubeldia? Eles me explicaram que o Zubeldia foi o único nome que eles foram. Eles já foram direto. Depois da saída do Renato, que o Renato também pede demissão, né? Sim. Que eles diziam, quem que a gente quer? Olha, o perfil do Zubeldia é bom, é um estudioso, a gente gosta, lembra um pouco até, eu escutei essa frase, lembra um pouco o Fernando Diniz. Uau! A gente quer o Zubeldia e contratou o Zubeldia. Isso tudo é informação, tá? Que eu participei bastante da apuração do Zubeldia no Fluminense, família Dias do Internacional. Aí, desconfia, porque falar que o Diniz e o Zubeldia são muito parecidos, talvez sejam... Não dá pra o cabelo fica desgranhado, não dá pra fica desconfiar, nervoso. Não, que a pessoa é muito poderosa no Fluminense. Não, poderosa eu imagino que é, mas... Não, mas a semelhança que ele diz, não tô falando de estilo de jogo, não. A semelhança que ele tá falando é energia e eles gostam muito dessa parte estudiosa. Esse foi o termo que foi usado por mim. Estudiosa do Zubeldia. Não estou falando de estilo de jogo, tá? Que susto. Não, foi estilo de jogo. E eu não duvidaria jamais, a fonte é muito boa. boa. E ontem ele estudou o jogo. Um abraço para a fonte, inclusive. Ontem ele estudou o jogo. Nessa questão do João, do zagueiro do Flamengo... Estratégia. Sim, porque toda hora o Fluminense deixava o João com a posse de bola. Eles abriam caminho para o João avançar e encaixotavam ele para que forçasse um erro de passe. Porque era o jogador mais nervoso, com menos qualidade técnica, ali no mais jovem, sem dúvida nenhuma, com menos personalidade. Então marca os caras e deixa o João receber essa bola, né? O zagueiro pode abrir caminho. Fecha as opções de passe e abre caminho dele. A partir de um determinado momento que ele invade o setor, aí você pressiona. E aí é que o Fluminense roubava essa bola. E funcionou muito bem. Isso é estudo, isso é conhecimento, é estratégia. Entender o que funciona dentro da sua equipe e o que tem de ponto fraco na equipe adversária. Ele falou sobre isso, né, na coletiva Zubeldia. Ele não foi específico, mas ele falou, olha, a gente soube explorar os pontos fracos do Flamengo. Não especificou exatamente, mas disse que a gente soube identificar e a gente aproveitou. E basicamente o Fluminense no primeiro tempo ele deu a bola pro Flamengo e jogou no contragolpe, e a gente queria destacar de novo, né, esse dado importante do Zubeldia, que é estar 100% desde que ele assumiu, vencendo todos os jogos em casa. Tá aí na tela para a gente ver aí todas as vitórias em casa, contra o Botafogo, contra o Atlético Mineiro, contra o Juventude, contra o Internacional, contra o Ceará, contra o Mirassol e ontem contra o Flamengo. E aí, fora de casa, aí a realidade é outra. Bem de casa não tem vitória. Só para lembrar, Vasco e Fluminense foi no Maracanã, né? Porque o mando era do Vasco. A gente só tá falando de mando. Não estamos falando de estádio. É só falar no Maracanã, então ele não ganhou todas no Maracanã. Ele não é 100%, todas como mandante. 100% no Maracanã ele não é. Como mandante, sim. E o Vasco e Fluminense foi como foi Fluminense e Flamengo, né? Dividido. Você tem um mandante, mas você
divide as torcidas. E tomou um gol só nesses jogos de mando que o Fluminense tem, que foi aquele 0. Vamos ver esse pedido de pênalti do Flamengo. A gente tem o VAR, a gente vai rodar o VAR ou a gente vai rodar o lance primeiro, Belzinha? Vamos ver primeiro o lance, então, que seria uma falta do Thiago Silva em cima do Bruno Henrique, que aparentemente estava protegendo a bola para ganhar um escanteio e sofre um choque, um chute ali. Não, eu acho que o Bruno Henrique, ele não vai na direção da bola, ele vai na direção... Ele não tinha o que fazer muito ali, mas ele tinha condição de brigar pela bola, gente. Não, ele botou a perna na frente para condicionar o chute. Quando você se coloca no movimento do adversário, né, e não está na direção da bola, quando você está disputando a bola, beleza. Ali foi malandragem do Bruno Henrique, ele se coloca no movimento do Thiago Silva, ele percebe que ele vai chutar e bota o toco para que o Thiago Silva bata. Desculpe, mas eu não acho isso pênalti. Acho que parece pênalti, tem o contato, mas no futebol de verdade eu não acho isso. O jogo jogado, né, Lino? Não, isso não é pênalti. Não estraga meu divertimento. Você também, Belly, Roger? Eu nem entro nessa discussão. Para mim isso é 200 vezes pênalti. Um VAR tem que chamar 200 vezes. Isso não é pênalti nunca. O VAR achou pênalti. Ah, não, o VAR não achou pênalti. Nem o VAR, nem o árbitro. Nem o árbitro, né? O árbitro estava relativamente próximo. Agora, né? falar que o Bruno Henrique não foi disputar a bola... Não disputa a bola, cara. A bola está do outro lado. O Bruno Henrique, em momento nenhum, ele estica a perna para o movimento do chute. Exatamente, ele entra na frente, protege a bola que iria sair escanteio. Se ele não protege a bola, Belly, o Thiago você Silva... É voto de Minerva. Eu sou voto de Minerva, tiraria essa bola dali. E para mim é muito inteligente o movimento do Bruno Henrique para proteger a bola e deixar sair para escanteio. Então, a sensação que eu tive foi essa. Que ele estava protegendo para ganhar os canteiros. E aí ele toma uma biquinha ali. E o Thiago, obviamente, não viu o movimento do Bruno Henrique. Ele tá de costas e entra na frente e chuta o Bruno Henrique. Vamos ouvir o áudio do VAR, então, ver o que a galera ali na salinha achou? Antes do áudio. Eu acho que eu não votei. Não, eu acho que é um lance que tem margem, né? Porque a gente tem duas opiniões completamente divergentes nessa bancada. Mas, num primeiro momento, eu não achei pênalti. Olhando com calma, eu falei, acho que foi pênalti sim. Então, é isso. Também entendo o Lino, acho que no jogo jogado acontece esse tipo de lance, mas no primeiro momento eu não achei pênalti. Aí, olhando em câmera lenta, me pareceu pênalti. Aí fica nessa indecisão, né? Eu acho falta do Bruno Henrique. Eu acho que é o tipo de lance que geraria polêmica. Falta do Bruno Henrique? Como é que é? Falta... É sério? Falta do Bruno Henrique. E falta para discutir cartão amarelo ainda. Não, ele aparentemente ele não ia conseguir chegar nessa bola. Quem? O Bruno Henrique. O Bruno Henrique sai da bola, cara. O Bruno Henrique sai da bola, vai no movimento do chute. Como ele não conseguiu? Ele chegou. Ele chegou. Ele não chega. Isso é antidesportivo demais, cara. Ele bota a perna na frente do chute, do movimento, pra cavar na malandragem, cara. Tá bom, então. Isso não pode. Você não pode decidir um jogo de futebol, desculpem. Tá bom, então. Ai, gente, eu acho que independentemente da decisão da arbitragem, a gente estaria debatendo isso aqui de todo jeito. Isso aí, pra mim, nem tem interpretação. O VAR tem que chamar na hora. E olha que todo lance tem interpretação. Exato. Subjetiva e tal, mas isso é uma agressão. Chutou a perna do adversário. Esse pênalti é mais do que o Neymar fez no Eu te perguntar no Reinaldo. isso. Mais. O quê? Eu não acho, não. Eu já não acho, não. Eu não acho, não. Até pelo movimento, né? O Reinaldo tá de frente pro Neymar. A do Neymar eu não tive dúvida, não. Eu só falei, rapaz. Isso é pra falar que não tem dúvida do Neymar e essa tem muito menos dúvida. Eu acho a do Neymar mais pênalti. Acho que não tem discussão. Aqui a gente tá... Você vê que nem todo mundo concordou. A Bela deu o voto dela até agora. Eu tô na dúvida ainda, eu não decidi ainda. Eu não sei se foi. Vou te ajudar. Você quer ouvir o VAR pra ver se te ajuda? Eu já ouvi, mas eu quero ouvir de novo. Então vamos ouvir ali a conversa. Lance, esse possível pênalti do Thiago Silva no Bruno Henrique. Ataque, não! Ele tira o pé! É canto! Não! Canto, tá? Tô checando, tá? Tô checando. Vou descer, fica no ao vivo. Tranquilo. Tem que lembrar do app lá. Ele vai fazer o movimento, aparentemente é isso. Me dá outro. Canto, o pé do vermelho chega primeiro, mas o Thiago Silva... A inglesa vai ser boa. Me dá a inglesa. Me dá a inglesa. Verificar se a bola tá em jogo e também, acelera tira o começo do looping, tá? Aguarda, tá, Davi? Tá, ele vai fazer o movimento e retira, ele não chuta a perna. Ele não chuta. Volta só naquele zoom ali, só naquele movimento, Me dá se eu tenho outro ângulo, porque aqui parece que... Só esse movimento aqui, por favor. Volta. Só aquele movimento.
Não, ele vai fazer o movimento, vai devagar. Vê se tem impacto, Wagner. Vê se tem impacto. Ele vai fazer o movimento e retira totalmente. Tá perfeito, é como você narrou, tá? Ele retira totalmente a perna e o jogador simula. Ok, obrigado. Simula não, exagera. E aí, mudou seu voto? Não. Quer dizer, você não tinha sei, dado eu não voto. tenho, eu ainda não tenho voto. É isso, eu acho que é um lance interpretativo. Se fosse pênalti, a gente estaria debatendo. Eu também não sendo acho. pênalti, a gente vai continuar debatendo. Eu não acho... consigo concluir. Eu não Ô, consigo Beli, concluir. é que eu acho divertido que os dois aqui, eles têm os votos opostos e com... Diametralmente opostos. Né? Impressionante. E assim, eu tenho muita certeza do meu voto ali. O Roger com muita certeza e o Lino com muita certeza. Não, a eu gente tá eu assim, não ó... vou nem discutir o pênalti. O que mais me chamou a atenção... Gente vai do cair. céu, a cadeira bate... O que me isso, chama rapaz? muito a atenção é dizer que o Bruno Henrique não chegaria na bola, ou não queria jogar, ou que fez de malandragem. Ali é do jogo, ele toma um espaço, ele entra dentro de um espaço que está aberto, ele está protegendo a jogada que seria a favor do Flamengo. E aí depois, se você quiser ser pênalti ou não, aí depois você tá falando, vocês. Lino, tá assim, ó, não concordo, por isso que a gente tá se divertindo. Mas essa é a por isso que é o magia. debate. Essa é a magia do debate, né? Não, eu acho sensacional, que é bem o que a Beli tá falando. É o tipo de lance, assim, que a gente vai ficar o dia inteiro, não vai chegar numa conclusão, não acho que é aquele super pênalti que... Então vale a decisão de campo, né? É porque o Bruno Se a cai... gente tá Exato. nessa... Vou propor um outro exercício. Imagina isso na outra área. O Thiago Silva está pronto para chutar a bola na direção do gol, o Bruno Henrique bota a perna na frente dele. Quem vai cair é o Thiago, porque daí a malandragem inverte, aí do outro lado é que vai ter um cara esticado assim. Aí você vai dizer, pênalti, porque travou o chute na hora da definição. Cara, isso não é nada. Bota a bola no pingo, no escanteio e me ganha de outro jeito. Futebol é assim. O pingo cara. é pênalti. O pingo lá do outro lado. O pingo do pênalti. Se é no outro lado. Bota lá no corner. E manda bater. Tá bom. Bom, e falando no Bruno Henrique... Te convenci, não? O Bruno Henrique... Talvez. Eu acho que até o programa eu vou ser convencida por um Que dos não dois. foi pênalti. Que não foi pênalti ou que foi. Bom, Tô quase. o que interessa é que não foi pênalti. Já foi, né? Mas assim, dito isso, eu acho que é importante O a gente... nosso voto não vale É isso. absolutamente nada, não foi pênalti. O importante esse é que a lance... decisão de campo foi mantida, Isso, né? esse Paulo lance César aconteceu... Vieira, o PC Também não achou pênalti. atesta que não foi pênalti. Esse lance aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo, ou seja, foi antes do gol de pênalti, depois do Jorginho, enfim, mas não adianta. Não foi marcado pênalti e o Flamengo acabou derrotado pelo Fluminense. O Bruno Henrique saiu desse jogo sentindo. A gente está tentando alguma atualização para saber o quanto preocupa essa parte física do Bruno Henrique, porque a gente sabe que já não tem o Pedro. Nem o Plata para a final da Libertadores. Então só tem o Bruno Henrique para fazer essa Então, isso, atenção máxima aí para o ataque do Flamengo para a decisão da Libertadores. Claro que tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, né? Tem 2 rodadas do Campeonato. Estou falando uma toda hora, mas são 2. com a mão ali na coxa esquerda, né? Ó, Foi um jogo que ele se desgastou muito. O único cara disponível, por conta dessa ausência do Pedro, e na final da Libertadores também a ausência do Plata, ele é um jogador que vai precisar talvez de uns cuidados especiais nessa reta final, porque é ele. E aí a gente entra de novo no que eu falei no começo do programa, porque o Flamengo tem o Alacian lá na frente, mas foi um jogador que em alguns momentos ganhou espaço, mostrou sua personalidade, foi exaltado em vários momentos por ter uma personalidade diferente da dos demais e perdeu espaço. Também. Por quê? Porque o nível de excelência desse ataque do Flamengo, de outros jogadores que conseguem desempenhar ótimas funções, ele tá muito lá em cima. E aí, será que numa final de Libertadores, você tendo um Bruno Henrique 60% e um Alacian 100%, qual vai ser a escolha do Felipe Luiz? Não, isso é muito desafiador. Isso é muito desafiador. Como administrar esses elencos até a final da Libertadores, como pensar em brasileiro em paralelo, que nível de desgaste cada um tem. É aí que comissão técnica joga, é aí que a gente vai cobrar de treinador de verdade. E essa é a cobrança justa que eles merecem, né? Pela administração do que acontece dentro de campo. Porque cada um tem à sua disposição, né, um monte de carta. Não falta, e no baralho dos dois está cheio, né? É só saber usar. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo agora tem que virar a chave rapidamente, deixar essa derrota de lado e já pensar no próximo confronto, que será contra o time do Red Bull Bragantino no Maracanã, tá? Então o Flamengo precisa rapidamente esquecer o que aconteceu, corrigir alguns erros, Felipe Luiz precisa se ligar também ali em algumas escolhas e, logicamente, né, o Flamengo, se Deus quiser, vai retomar novamente as vitórias e aí sim
vai conseguir, né, ali se aproximar cada vez mais do objetivo que é ser campeão brasileiro, tá? Não pode mais agora tropeçar, não pode mais perder pontos, são 4 jogos, o Flamengo tem que entender que são 4 decisões, 4 finais e precisa vencer os 4 jogos. Ah, Júnior, não dá pra vencer os 4 jogos. Cara, são 4 partidas que pode te levar a um título brasileiro depois de 5 anos, né, cara? Flamengo, 4 anos, né, na verdade. O Flamengo foi campeão brasileiro em 2020 e agora, né, depois de 4 anos, tem a possibilidade de levantar mais uma vez esse troféu e não pode desperdiçar essa oportunidade. Até porque os adversários que o Flamengo vai enfrentar não são adversários, né, tão fortes assim. Por exemplo, o Flamengo vai ter um encontro agora com o Red Bull Bragantino, que tudo bem, tá até vivendo uma boa fase, mas, cara, olha a diferença dos dois elencos. Aí o Flamengo enfrenta o Ceará, enfrenta o Atlético Mineiro, completamente desinteressado na partida, talvez, né? Pensando aí na Sul-Americana, dependendo do que acontecer, o Flamengo vai enfrentar, acho que o time mais forte aí é o Mirassol, tá? Que é fora de casa e não perdeu nenhum jogo jogando lá. Mas se você olhar, não são adversários ali tão fortes assim ao ponto do Flamengo não ter condição de vencer essas partidas. Acho que o embate mais difícil o Flamengo já passou, que seria agora o jogo contra o Fluminense, tá? Mas, lógico, o Mirassol eu também coloco nessa lista aí como um adversário bem complicado. Então o Flamengo, galera, o time que quer ser campeão não pode ficar escolhendo jogos, tem que vencer, perdeu muitos pontos, perdeu ponto pro Vasco, pro Grêmio, né? Perdeu muitos pontos bobos, esse pro Fluminense agora deveria ter vencido o jogo, apesar da dificuldade. Então, assim, deixou muitos pontos na mesa e agora, na reta final, tem que recuperar vencendo essas partidas se quiser ser campeão. Tô confiante ainda no título, tá? Não entreguei os pontos, não. O Flamengo, inclusive, tem mais chance de ser campeão do que o próprio Palmeiras, porque o Flamengo depende de si próprio e o Palmeiras já não depende mais de si próprio. Beleza? Vai dar tudo certo no final das contas. Vamos torcer muito. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV. Link deles na descrição do vídeo, como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para... Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!